Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, que é sobre a Grécia, né? Eu dividi a Grécia em dois períodos para a gente sintetizar melhor, fazer uma análise mais ampla, enfim. Então, por conta disso, eu dividi a Grécia em dois tópicos. Mas, antes de analisar esses tópicos aqui, que vai ser a temática da nossa aula, eu decidi fazer uma pequena revisão de alguns temas importantes lá da primeira parte da Grécia, que a gente chama de Grécia parte 1, só para a gente ter essa sintetização mesmo, tá? Então vamos lá. Não esquece que a Grécia se caracteriza por ser um conjunto de cidades e estados independentes, tá certo? Onde eu destaco duas cidades que apresentam divergências bastante significativas. Essas cidades são a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Enquanto Atenas, berço da filosofia, berço da democracia, centro intelectual do mundo antigo, uma cidade portuária que apresenta um intercâmbio cultural muito forte, Esparta, a outra cidade grega que apresenta destaque, ela tem uma formação altamente militarizada, voltada para a guerra, né? Com a estrutura toda voltada para o militarismo. Essa formação militar, ela tem um impacto muito forte, um impacto muito grande dentro do dia a dia da sociedade grega, né? Então a gente visualiza, por exemplo, que a formação do militar da Grécia, ela ocorre desde o início da formação de uma criança, que aos 7 anos uma criança espartana, ela é levada aos cuidados para ser formada um grande soldado espartano. Então essas características, elas são muito fortes, são muito significativas para que, por exemplo, lá na cidade de Esparta, a gente tenha uma estrutura voltada para a guerra. Então, pessoal, é importante que a gente visualize isso. A partir do ano de 499 a.C., a Grécia vai vivenciar uma fase muito intensa. Esse século aqui é um século muito intenso, onde algumas mudanças e algumas características importantes da história grega ela vai acontecer. O primeiro ponto a gente colocar como temática aqui ocorre com as chamadas guerras médicas ou guerras greco-persas. Ou seja, os persas, maior civilização nessa fase da antiguidade, criou uma política expansionista muito forte, e dentro dessa concepção expansionista persa estaria a dominação do território grego. O que vai acontecer é o seguinte: como a Grécia se caracteriza por ser um conjunto de cidades e estados independentes, várias cidades gregas serão dominadas pela Grécia, pelos persas, mas as duas principais cidades, Atenas e Esparta, irão resistir a essa invasão persa, e a consequência vai ser um conflito muito longo. A consequência é que no ano de 1449 os persas se retiram desse território grego, e no ano de 1448 a.C. é assinado um tratado de Susa, onde os persas se retiram do território grego. Esse episódio ele é marcado como uma derrota para os persas, pelo fato de que maior civilização daquele período da história, uma grande hegemonia militar, uma estrutura muito forte, e eles não conseguem o êxito de invadir e dominar a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, né, com algumas batalhas bem interessantes que alguns filmes retratam. A historiografia ela é muito forte nas artes, no teatro, hoje no cinema, retratando esse período histórico, né? Fica a dica aí para você, tá? Então, voltando para cá. Então, durante essas guerras médicas, a civilização grega ela passou por algumas transformações muito importantes, muito significativas, tá? Antes de falar sobre esses dois períodos, tem um ponto bem interessante. Também é nesse século que Atenas tem um dos seus maiores governantes, que é o Péricles, tá? Então Atenas tem um dos maiores governantes, que é o Péricles. Por exemplo, é no governo do Péricles que Atenas passa por um grande processo de reconstrução, muito forte por conta da guerra. Ela passa por um processo de reconstrução, e nós afirmamos que é nesse período, por exemplo, que a gente tem um apogeu artístico, cultural, arquitetônico, que é representado como o Parthenon de Atenas, e tudo isso é evidenciado no governo do Péricles.
lá em Atenas. Então essa menção ela é bem significativa e muito importante mesmo. A gente não pode passar batido em relação a isso, tá? Então, o fato é interessante nesse sentido, porque no contexto da guerra, Atenas tem uma sacada bem interessante. Ela vai juntar algumas cidades que estão ao seu redor e, sob a liderança de Atenas, essas cidades vão fazer uma espécie de aliança militar, econômica, uma espécie de cooperação que vai ser chamada de Liga de Delos, tá? Então o que acontece? Durante o contexto das guerras médicas, isso acontece por volta de 480 a.C., Atenas ela vai juntar várias cidades ao seu redor e vai criar a chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos ela tem como característica, como eu falei anteriormente, a formação de uma aliança militar, a formação de uma cooperação entre essas cidades. E como Atenas tinha um potencial econômico muito forte, essa Liga de Delos vai dar à cidade de Atenas duas coisas muito importantes: um comércio intenso com essas cidades vizinhas e uma grande proteção militar, fazendo com que a cidade de Atenas apresente um fortalecimento bastante significativo no campo econômico e no campo militar por conta da formação dessa liga chamada de Liga de Delos. Esse fato vai fazer com que a cidade de Esparta, com o mesmo sentido, crie outra liga chamada de Liga do Peloponeso. Essa liga chamada de Liga do Peloponeso, ela vai ter Esparta, Coríntio, Tebas como grandes cidades dessa Liga do Peloponeso, e o objetivo da Liga do Peloponeso, encabeçado por Esparta, era justamente criar uma aliança militar e econômica nos mesmos moldes da Liga de Delos. A curiosidade é que Esparta não tem esse perfil, não tem essa questão cultural e essa característica econômica como a cidade de Atenas. E sim, como a gente sabe, né, estudando um pouco e entendendo um pouco da cidade espartana, a cidade de Esparta tem uma vocação, uma estrutura voltada para a guerra. Moral da história: a Liga do Peloponeso vai fazer com que Esparta se organize militarmente, e a consequência da Liga do Peloponeso é a declaração de guerra de Esparta com Atenas, ou seja, a consequência da criação da Liga do Peloponeso é justamente a formação de uma guerra civil. Bem, a guerra civil, ou essa guerra entre Atenas e Esparta, é chamada de Guerra do Peloponeso. Você pode olhar para mim e perguntar: ora, se ocorre uma guerra entre Atenas e Esparta, a probabilidade de Esparta vencer, de fato, ela é muito maior do que Atenas, pelo fato de que a formação espartana é plenamente voltada para a guerra, né? Nós sabemos disso. Mas essa guerra, eu coloquei até aqui a data, ela vai durar muito tempo, ela vai durar algumas décadas. E eu tenho uma teoria sobre guerra que ela é a seguinte, pessoal: numa guerra não existem vencedores, existem quem perde mais e quem perde menos, porque ocorre destruição de ambos os lados, vidas são perdidas, enfim. Mas de fato, no final das contas, a cidade de Atenas vai ser destruída pelo exército espartano, mas, pegando aquele meu raciocínio que numa guerra não existem vencedores, enfim, existe quem perde mais e quem perde menos, essa guerra ela vai facilitar, ou ela vai evidenciar um enfraquecimento das duas ligas, tanto a Liga de Delos como a Liga do Peloponeso. E além de evidenciar, além de demonstrar, de jogar esse declínio, esse enfraquecimento de ambas as ligas, também vai mostrar o enfraquecimento de outras cidades, como a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Moral da história: após a Guerra do Peloponeso, o rei Filipe da Macedônia, que é uma cidade que está próxima a Atenas, vai aproveitar o enfraquecimento de ambas as cidades, e a consequência da Guerra do Peloponeso é a invasão da Grécia pela Macedônia. Ou seja, repetindo aqui, vou fazer um resumo de 1 segundo para você não ter dúvida, tá?
Guerra do Peloponeso, um conflito entre Atenas e Esparta, ou seja, uma guerra civil. Após a Guerra do Peloponeso, de fato, Atenas sai destruída, mas o enfraquecimento de ambas as cidades é tão significativo que a Macedônia, cidade que está próxima à Grécia, vai aproveitar o enfraquecimento de Atenas e o enfraquecimento de Esparta, vai invadir e vai dominar a cidade grega, a Grécia de maneira geral. Então a consequência da Guerra do Peloponeso é a invasão do território grego pelos povos da Macedônia. Fica a dica porque a Macedônia teve um grande dominador chamado Alexandre. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Voltando para cá. Então, pessoal, tem um fato bem interessante, tá? Esse século é muito intenso porque ele marca de fato o declínio da civilização grega, mas quando a gente fala da Grécia, a gente fala de uma civilização que ela perdurou por muito tempo. Por quê? A Grécia, a gente analisa aqui do ponto de vista cultural, ela vivenciou duas fases. O que eu chamo de fase helênica e fase helenística. A fase helênica, sim, por que helênica? Os gregos são chamados de helenos, tá? Então a fase helênica é a fase da formação da cultura grega, onde eu tenho, por exemplo, aquela estrutura democrática ateniense, onde eu tenho, por exemplo, a estrutura militar espartana, então a fase da formação cultural, política grega. A fase helenística é a fase da propagação da cultura grega, ou seja, após o declínio grego, outras civilizações irão assimilar várias características políticas, econômicas, sociais da civilização grega. Ou seja, a Grécia ela vai virar consequência, ou ela vai ter como consequência a assimilação de seu perfil político, econômico, social dentro de uma característica geral. Beleza, galera? Outro ponto importante é o seguinte, gente. Várias das características políticas atuais ainda são atenienses. Em falando de democracia, a gente fala de democracia que surgiu, que é o nosso modelo atual no Brasil, e é o modelo ateniense. A ideia da soberania nacional por uma formação militar, ela é algo muito presente ainda na atualidade. Então, essa influência das características tanto espartana quanto ateniense, ou seja, grega de maneira geral, no nosso cotidiano, ela continua muito forte, ela continua muito atual. Então, não é o declínio das cidades gregas que irá apagar de fato a influência política, filosófica, social, histórica dessa civilização para as futuras civilizações. E essa influência política, filosófica, econômica, social, de valores, faz com que a gente vivencie, como eu falei anteriormente, uma nova fase da história, que nós chamamos de Antiguidade Clássica. Então, pessoal, o linkzinho da aula de hoje, para você dar uma pesquisada, dar uma lida depois para aprimorar, tá aqui, ó. Guerras Médicas, Liga de Delos, Liga do Peloponeso e, por consequência, a Guerra do Peloponeso, que foi aquele conflito, aquela guerra civil entre as cidades de Atenas e a cidade de Esparta. Beleza, galera? Cheiro grande. Qualquer dúvida é só me procurar pelas mídias sociais, pela plataforma da escola, que eu estarei com a maior disposição e com a maior alegria para tirar qualquer dúvida. Tchau, tchau, gente. Valeu!